E aí, comunidade digital, aqui é o Juan Rocha e hoje eu estou aqui para responder algumas das perguntas que até mesmo muitos amigos meus me fazem, que são: como eu comecei a trabalhar na internet e quando foi? Então, esta história, ela tem início em 2012, ou seja, fazem aproximadamente 8 anos que eu comecei a ganhar dinheiro na internet. E como isso aconteceu? Eu tenho um grande amigo e este amigo meu teve a grande ideia da gente criar um blog de humor inspirado nos outros que existiam na época, que eram, por exemplo, Leninja, eram Não Entendo e muitos outros. Esta ideia dele começou a dar certo, começou a criar forma quando a gente descobriu que existia uma plataforma gratuita que possibilitava qualquer pessoa criar um blog, um site de humor ou qualquer outro nicho. A gente escolheu humor porque era o que a gente mais gostava naquela época. O nosso blog naquela época era um blog Blogspot, esta é a ferramenta, e ele se chamava Vixe Deu Zebra. Este nosso blog de humor começou a nos trazer o questionamento de que se era possível realmente a ganhar dinheiro na internet. Nesta época, nós tínhamos aproximadamente 15 anos de idade e já conhecíamos um pouco sobre ganhar dinheiro na internet em si de uma forma geral. Mas decidimos procurar sanar essa dúvida nossa e a gente descobriu que era possível de uma forma muito simples, que era usando a plataforma de anúncios do Google. Mas para conseguir ganhar dinheiro com esta plataforma de anúncios do Google, a gente precisava ter um número de visitas mínimo diário no nosso site. E daí a gente começou a pesquisar como a gente poderia levar mais pessoas para o nosso pequeno site de humor para que ele começasse a crescer e ficar um pouco mais conhecido a ponto da gente conseguir mesmo ganhar este dinheiro através do Google. E no meio dessa busca nós descobrimos alguns sites que veiculavam todos os dias as nossas postagens de acordo com como nós enviássemos para eles. Tudo passava por um teste, por uma aprovação, e muitas das vezes os nossos posts eram aprovados e iam parar na página inicial desse site. E lá era um site onde tinha muito tráfego. O tráfego é o quê? O tráfego é o fluxo de pessoas que visitam aquele site por dia. E na época, este site que veiculava os nossos posts era um site muito conhecido. E quando a gente conseguiu começar a veicular as nossas postagens aí, o nosso número de visitas subiu gradativamente. Então a gente começou a se aprimorar na arte de escrever bons textos, na arte de procurar bons conteúdos. Nós chegávamos a pesquisar coisas de outros países, por exemplo. Vídeos como criaturas abissais no fundo do mar e muitas outras coisas do tipo. Nós procurávamos veicular no nosso site muitos artigos que geravam curiosidade, pois assim a gente jogava a nossa publicação no site que ia veicular para gerar o tráfego para a gente. Nós criávamos ótimas thumbnails, que é aquela pequena imagem que mostra antes de todo vídeo ou então antes de qualquer publicação que se clica. E disso a gente conseguiu cada vez mais escalar o nosso tráfego diário no site, até que houve um momento em que a gente conseguiu cadastrar o nosso blog dentro do Google, dentro da plataforma de anúncios do Google. Então a gente começou a veicular os anúncios do Google dentro do nosso site e nós ganhávamos alguns centavos por clique no banner, alguns centavos por 1000 visualizações no banner. E se houvesse alguma conversão, que é o quê? Alguma pessoa clica no banner e compra algo naquele site que foi veiculado no anúncio em nosso site, a gente ganhava um pouco mais do que o clique ou o custo por 1000. Em resumo, tudo começou desta forma, com um simples blog de humor que não imaginaríamos que seria a nossa primeira fonte de renda na internet. E a gente ganhava cerca de R$ 50 por mês. Mas para quem estava começando, para quem tinha 15 anos de idade, era excelente, era uma coisa fora do normal. Nenhum dos nossos amigos falavam sobre isso,
nenhum dos nossos amigos tinham interesse sobre isso, e nós descobrimos esta mina de ouro e decidimos prosseguir nela. Logo em seguida, após o Vídeo Deu Zebra, nós construímos outro site de humor. E na verdade agora era sim um site, porque antes era um blogspot gratuito e depois se tornou verdadeiramente um site, e um site de humor novamente. Isto foi em 2014. Aí surgiu o Ninjas do Crack. Mano, esse nome era horrível na época, velho. E a gente mantém, velho, sei lá. Adolescente coisa errada, né? Este nome pode parecer um pouco bizarro, mas era coisa de adolescente e nós queríamos simplesmente seguir a tendência que havia no momento, coisa de ninja e tal. Como o Lê Ninja e vários outros que também veiculavam em seu nome alguma coisa do tipo ninja. E na brincadeira nós criamos um ninja, um personagem ninja e colocamos um cachimbo em sua boca. Por isso se tornou Ninjas do Crack. No Ninjas do Crack nós continuamos veiculando publicações de humor, tirinhas e várias outras coisas. E também continuamos usando o mesmo site para veicular nossas publicações, para gerar tráfego para a gente. E o melhor de tudo, este tráfego ele era gratuito, nós não pagávamos nada para veicular nossa publicação neste site, tínhamos apenas que seguir as normas, as regras, pois não podia conter nenhum tipo de pornografia, nenhum tipo de conteúdo de apologia à violência, a drogas, e tudo do tipo que até hoje é proibido na internet. O Ninjas do Crack começou a crescer também, já era um site, como eu disse. A partir disso, nós começamos a veicular novas propagandas, outros tipos de propagandas, usando também o Google AdSense. E nossa renda cresceu gradativamente de acordo com o nosso esforço, de acordo com a quantidade de tráfego que a gente conseguia trazer para o nosso site, porque dependia muito do tipo de postagem, do tipo de thumbnail e do tipo de título que a gente mandava para o site, que chamava Gera Links, que era o site que gerava tráfego, era um deles na verdade, e já houveram dias onde tivemos 10 visitas, 50 visitas, e também tiveram dias onde tivemos mais de 10 mil visitas, 30 mil visitas. A gente começou a tomar gosto por esse tipo de trabalho, porque querendo ou não, era o nosso trabalho, mesmo sendo jovens, adolescentes, nós gostamos e decidimos continuar, e até que um dia nós decidimos que iríamos encerrar com as páginas de humor e levar um outro caminho mais a sério, que era o caminho da musculação, pois nesta época nós estávamos muito engajados com o conteúdo de musculação, saúde, bem-estar físico e decidimos criar o site chamado Guia Muscular. O Guia Muscular surgiu em 2014 e nós trabalhávamos quase da mesma forma que trabalhávamos no Ninjas do Crack e no Vídeo Deu Zebra. Era um conteúdo que levamos mais a sério, pesquisávamos mais, pois tínhamos responsabilidade no que estávamos transmitindo. Muitas vezes procurávamos tudo em artigos científicos, comprovações sobre o que funcionava e o que não funcionava, de acordo com fontes reais e verdadeiras. O Guia Muscular cresceu tanto em um ano que em 2015 nós conseguimos patrocínio da marca Power Suplementos para que a gente pudesse fazer reviews. O que é o review? É uma forma de dissertar, de argumentar sobre alguma coisa. Neste caso, o suplemento. Então, nós avaliávamos a promessa que a propaganda do produto que a gente estava a consumir e depois utilizávamos, então colhíamos resultados, benefícios, malefícios e diversas outras coisas. Chegamos a contribuir com outros parceiros, onde nós também enviávamos estes suplementos para que eles pudessem utilizar e nos relatar como foi o uso, tudo de forma muito segura, onde todas as pessoas que quiseram participar disso tinham que visitar um médico para saber se aquilo que ela estava indo consumir poderia ser consumido por ela. Não queríamos colocar a vida de ninguém em risco, nem mesmo a saúde. Então,
O Guia Muscular nos trouxe muitos resultados, pois a partir deste patrocínio, nós começamos a veicular propagandas próprias nossas, como se nós tivéssemos uma loja dos produtos da Power, onde deixávamos no final do review um link para que a pessoa pudesse entrar na página de vendas e comprar ou não o produto. Então assim a gente conseguia pequenas comissões, não era muita coisa, mas no final do mês já dava para comprar um lanche, tá ligado? Brincadeiras à parte, o Guia Muscular nos trouxe um resultado realmente muito bom e era algo que a gente gostava muito mesmo. A gente seguiu com ele por muito tempo e diversos amigos nossos gostavam do conteúdo. Nós inspiramos várias pessoas a começar uma vida fitness e muitas outras coisas. A partir do Guia Muscular, onde nós já tínhamos adquirido um pouco mais de conhecimento sobre como escrever bem, como escrever bons artigos de forma persuasiva, pois trabalhar na internet exige que a gente escreva o que a outra pessoa quer ler ou escutar. Também adquirimos conhecimento sobre como utilizar ferramentas para editar imagens, vídeos. Eu aprendi até mesmo um pouco de programação de sites, pois eu quase sempre configurava o template, o layout que aparecia tanto no Vídeo Zebra quanto no Ninjas do Crack e até no Guia Muscular. E para mim isto serve até hoje. Tudo que eu aprendi em configuração de templates, JavaScript, programação de sites, foi destas primeiras experiências. A partir destas experiências com Vídeo Zebra, Ninjas do Crack e Guia Muscular, eu realmente descobri que eu gostava muito de trabalhar com a internet, pois não só pelo resultado financeiro, porque nestas épocas não era exatamente algo expressivo, mas, como eu disse, já dava para comer um lanche. E, continuando, após o Guia Muscular, após ficarmos muito tempo trabalhando no Guia Muscular, tínhamos excelentes postagens, tínhamos um excelente patrocinador e tudo mais, nós começamos a descobrir o mercado de afiliados. Primeiramente, o meu grande amigo Renan descobriu o mercado de afiliados. Ele não se contentou basicamente em se tornar um afiliado de um produto para revendê-lo e criou seu próprio produto digital. Quando ele me contou, quando ele me mostrou em seu computador a dashboard onde mostrava o seu saldo na conta da Hotmart, que é a plataforma que iniciamos a fazer nossas primeiras vendas, eu fiquei surpreso e nesta época, para mim, era uma coisa quase surreal ou irreal, um jovem que ainda estava no ensino médio ganhar tanto dinheiro. E com isso eu me estimulei bastante e comecei a pedir a ajuda dele para começar a fazer o que ele estava fazendo, que era vender pela internet, trabalhar verdadeiramente com marketing digital. Nós já trabalhávamos com marketing digital, pois o Vídeo Zebra foi a primeira experiência, foi o primeiro empreendimento digital. Nós tínhamos uma pequena visão, esta visão cresceu e o Renan decidiu por si só aumentar ainda mais a visão dele e descobriu e conseguiu sair do que a gente já fazia para um patamar ainda mais elevado. E a partir disso eu dei início às minhas vendas na internet, a ganhar mais dinheiro de forma significativa na internet. Eu me lembro que no primeiro dia que eu decidi iniciar, que eu decidi veicular uma propaganda paga sobre o produto dele dentro do Facebook, eu tive a minha primeira venda em 15 minutos de anúncio rodando. Eu tinha gasto R$5 para fazer uma venda de R$97 e ganhar uma comissão de R$45. Isto para mim foi praticamente onde a chave girou. Pelo menos alguma engrenagem na minha cabeça girou e eu comecei a ver que aquilo ali existia, que existia um mundo de possibilidades e um mundo de escolhas a se fazer a partir de ali. O meu grande problema quando eu comecei a fazer minhas primeiras vendas na internet, e é o que eu mais vejo por aí, foi fazer Ctrl+C, Ctrl+V, pois em vez de aprender, procurar, estudar, adquirir conhecimento como o próprio Renan procurou conhecer e colocar em prática, eu simplesmente
enviava uma mensagem para o Renan e falava: Renan, me manda aí a copy, me manda aí o título, me manda aí a imagem que eu tenho que usar, qual que é o público que eu tenho que veicular essa propaganda. Até o momento, eu não sabia nada, absolutamente nada, e eu ainda assim conseguia ter pequenos resultados. Mas, ao passar do tempo, eu fui descobrindo na marra que isto não funcionava. Eu comecei a perder dinheiro e perder tanto dinheiro, e chegou em um final de mês, alguns tempos depois, onde eu não tinha dinheiro para pagar o que eu havia gasto para tentar realizar minhas vendas. Isto poderia vir a ser um grande fator de desânimo para mim. Mas eu não me deixei levar pelo desânimo, pela quebra financeira que eu estava tendo ali momentaneamente, pois eu sabia uma coisa que funcionava e que dava certo antes, que era usar os sites, que era produzir o meu próprio conteúdo, que era fazer review, que era produzir artigos e dissertações sobre produtos e outros tipos de conteúdos. Então, quando eu tive esta primeira quebra financeira, anunciando no Facebook, ou seja, eu gastei muito dinheiro e não tive o retorno, pelo menos, da quantidade que eu havia gasto para pagar aquilo ali, eu decidi gastar um pouco mais. Eu decidi arriscar um pouco mais. Então, eu decidi comprar o meu primeiro domínio, o meu primeiro próprio site. Eu decidi praticamente criar um micronegócio na internet. Este site se chamava Tempotec, tempotec.com.br. Neste site, eu decidi já de cara fazer review sobre o próprio produto do Renan. Então, neste site, nesta página que eu fiz esse review, eu comentava sobre o autor, eu comentava sobre o produto, eu comentava sobre os benefícios, as características e também os comentários das pessoas que já haviam comprado o produto e o que elas diziam sobre isso. Com isso, eu fui o primeiro a realizar um review do produto do Renan que estaria sendo veiculado no Google, nas pesquisas do Google, pois na maioria das vezes, pense você, quando você pretende comprar, por exemplo, um notebook, ou um celular, ou um livro, você pesquisa, o notebook tal funciona, como funciona? O celular tal funciona, como funciona? Então, eu decidi fazer exatamente isso. O código Afrodite funciona? O relacionamento na prática funciona? E a partir disso, eu usei algumas técnicas, poucas, pois eu não tinha muito conhecimento de SEO, que é uma forma de melhorar o posicionamento do seu site dentro das pesquisas do Google. Eu já era o primeiro a ter feito e eu ainda estava utilizando algumas ferramentas, alguns conhecimentos a mais para aumentar ainda mais o tráfego de pessoas dentro daquele artigo. Foi aí onde mais uma chave virou na minha vida, pois eu voltei a perceber que eu deveria produzir coisas originais, produzir conteúdos originais, fazer tudo por conta própria e não montar nas costas de ninguém e decidir subir, por exemplo, a metade de uma montanha e depois tentar subir o resto. Com isso, eu consegui ter resultados extremamente significativos sem gastar nenhum centavo. Então, eu consegui depois pagar aquilo que eu havia gasto no Facebook, decidi pausar tudo que eu estava fazendo em relação a gastar no Facebook para tentar vender mais. Para quê? Para conseguir adquirir conhecimento e depois voltar com isso. E eu continuei a aprimorar as minhas técnicas em sites, especificamente em sites, sobre como mostrar meu site para muito mais pessoas de forma gratuita, de graça. E isso me trouxe um resultado satisfatório, tão satisfatório que me fez acomodar. Eu deixei de estudar o SEO e me acomodei com aquele resultado que eu estava tendo. Então, o que houve? Os resultados começaram a decrescer. Em um mês eu fiz X, 2 meses depois eu fiz metade de X e 2 meses depois metade da metade de X. E então houve um dia onde não houveram mais vendas. Eu não estava mais ganhando dinheiro na internet, pois eu deixei de fazer o que eu sabia fazer, pois eu havia me acomodado. Mas não para por aí. Após tudo isto, eu voltei a aprimorar. Após tudo isso, eu percebi que eu queria continuar. Eu não queria parar por ali,
pois era algo que eu gostava e gosto até hoje, que é trabalhar com a internet. Então, eu busquei estudar mais sobre marketing digital, sobre copywriting, sobre gatilhos mentais, sobre tudo que existe dentro do campo de visão do marketing digital, dentro do campo de ação do marketing digital. Como criar páginas no Facebook, no Instagram e elevar seus números de seguidores, curtidores, como fazer boas publicações que geram bons engajamentos, ou seja, curtidas, comentários, reações e tudo mais. O tempo então foi se passando, eu decidi sair do comodismo e decidi agir mais. Então, eu fui voltando aos poucos a fazer minhas vendas utilizando o Facebook novamente. Com todo o conhecimento que eu estava absorvendo, eu comecei a parar realmente de fazer o Ctrl+C, Ctrl+V e decidi arriscar por conta própria. Inclusive, comecei a tentar realizar vendas de outros produtos dentro do Facebook, dos diversos nichos possíveis, como emagrecimento, queda de cabelo e muito mais. Com isso, eu me estabilizei, eu comecei a ter minha renda mensal quase fixa através da internet e isto foi me dando cada vez mais ânimo, cada vez mais vontade de fazer acontecer e mostrar para mim mesmo que estava dando certo e que eu iria fazer dar certo dali em diante com minhas próprias pernas, sem seguir nenhum tipo de método Ctrl+C, Ctrl+V. Então, em 2018, eu decidi abrir outro site. Este site se chamava Em Triunfo. Eu decidi investir em uma logomarca personalizada, decidi investir em uma identidade visual própria, em algo onde ficaria marcado para os meus visitantes. Eu continuei seguindo o meu modelo original, que havia dado certo desde o Vídeo Deu Zebra, até com o Ninjas do Crack, o Guia Muscular e o Tempo Tech. O meu modelo original sempre funcionou. A minha forma de escrever os meus artigos, de mostrar produtos para pessoas, estava dando certo. As minhas formas de gerar tráfego para os meus sites, para os produtos que eu vendia, estava cada vez melhor. Então eu decidi transformar de Tempo Tech para Em Triunfo, pois o Tempo Tech para mim era algo micro. E eu decidi transformar o Em Triunfo em algo um pouco maior, um pequeno negócio na internet. Quando o Em Triunfo começou a caminhar com suas próprias pernas, a partir das ações que eu tomava, eu decidi então montar uma loja de dropshipping. E se você está gostando deste vídeo e quer saber mais sobre como funcionou esta loja de dropshipping e quer saber tudo o que aconteceu de 2018 até 2020, até o meu maior empreendimento na internet, que está completamente consolidado, então eu te espero no próximo vídeo, na parte 2 desta jornada de aprendizado contínuo que eu estou te mostrando, a jornada que eu percorri, que você pode começar a percorrer, que você pode se tornar um empreendedor digital, assim como eu me tornei. Então é isso aí, um grande abraço, te vejo no próximo vídeo.